Boa tarde a todos e todas. Sejam bem-vindos a mais uma live do Mês da Integridade de 2022. A conversa de hoje vai ser sobre o impacto da ética no ambiente de negócios. E a gente tem três grandes convidadas aqui, que é a Mônica Cortopassi, que vai ser a nossa mediadora dos trabalhos. Também receberemos Fátima Có, presidente do CREA-DF, e Tereza Cristina Cavalcante, vice-presidente do Sinduscom-DF. Então, elas já estão aqui online, aqui na nossa sala. E eu vou passar a palavra diretamente aqui para a Mônica, que vai conduzir o trabalho a partir de agora. Sejam todos bem-vindos, interajam pelo chat, mandem as perguntas que a gente está acompanhando tudo por aqui e ao final vamos responder a todas as perguntas. Então, aproveitem esse debate, mandem o link para várias pessoas poderem assistir e prestigiar esse evento que está incrível. Obrigada, meninas, pela presença. Mônica, está com você. Obrigada, é um prazer estar aqui. Eu acho que essa temática, né, o impacto da ética no ambiente de negócios, ela é muito relevante. E para a gente introduzir, eu agradeço muito as minhas convidadas, eu acho que vai enriquecer para caramba essa reflexão, e é o que a gente está, o momento que a gente está vivendo como melhor agir. Eu vou contextualizar um pouco o nosso ambiente. Para isso, eu vou utilizar alguns slides. A ideia é trazer elementos, trazer dados que contribuam para a gente melhor entender o ambiente que a gente está. Então, vamos lá, né? Para conversar sobre esse impacto, vamos dar uma olhada rapidinha na nossa retrospectiva. Como foi a nossa história até aqui? E aí, quando a gente pensa em termos de história, né, a gente olha para a gente, está aí a primeira foto, somos nós, como espécie, lá nas savanas da África. A gente quase foi extinto mais uma vez. E aí, não foi muito a inteligência individual que nos fez chegar aqui, mas como a gente conseguiu se articular. Então, construir civilizações incríveis, mesmo na antiguidade, está aí a Suméria, né, alguns retratos, que sobrou algumas ruínas, Nínive e agora São Paulo. O que nos fez chegar aqui? Como a gente chegou nessa incrível dominância? Isso foram dois elementos, segundo aí um dos historiadores que olha para isso, Yuval Harari, professor de História numa universidade em Jerusalém. Ele traz dois elementos. Nossa capacidade de cooperar em larga escala, além da família, além do sangue, e de forma flexível. Vamos, né, destrinchar isso um pouquinho. O que quer dizer isso? A gente precisa de um ambiente que vá além disso que a gente chama eu ganho em cima do que você perde, que a gente chama de um ambiente de soma zero. Ambientes que de verdade agregam na nossa empresa, na nossa família, no nosso país, é um ambiente quando a soma é não zero. Eu ganho, não porque você perdeu, mas é porque é possível todos estarmos ganhando, ainda que a gente não ganhe na mesma medida. Para chegar aí, é preciso confiança entre as pessoas e essa capacidade que é a base para cooperar. Quando eu tenho um ambiente com base na confiança, na cooperação, esse ambiente será produtivo, e é o que a gente vê, um inovador, né? Terá mais inovação, será mais produtivo, a produtividade é fundamental, e para ainda ganho, terá baixa corrupção. Esses dois autores que aparecem aí no slide são os autores desse livro, Por que Nações Fracassam? E é um ótimo livro que traz para a gente como que é relevante mesmo, não é os recursos naturais que tanto se pensava, não é a língua, não é a raça, é a confiança. Vamos tentar entender um pouco mais isso. E aí, quando a gente segue, a gente vai ver que a confiança ela tem dois pilares. Nossas escolhas como indivíduo. Se eu escolho não confiar, não vai ter como, né? Não é porque alguém é de uma instituição, ou né, seja aí do Sinduscom, do CREA, da nossa empresa. Se eu não confio, é uma escolha minha, não vai dar certo. Além da minha escolha, eu querer ter uma postura mais ética, eu queria ter uma postura que estreitar vínculos com outros de cooperação, também um outro fator são as normas sociais daquele ambiente. Então, isso daí é muito importante. Dois pilares. Isso constrói confiança, quando essas estão bem alinhadas em relação à ética, as escolhas individuais e as normas, ou, né, como a gente vai ver aí em seguida, acaba gerando um ambiente de maior corrupção. Vamos tentar entender isso um pouco mais. E aí, avançando, a gente vai ver que as escolhas individuais têm que ter por base a ética. Gente, chega a ter regiões, por exemplo, na China, que quando os valores e princípios estão bem atrelados na ética, que tem a ver, né, desde os gregos antigos, mas isso voltou com muita força através, principalmente da Igreja Católica, os valores judaico-cristãos, até a taxa de juros é mais baixa, porque as pessoas apostam num ambiente de colaboração.
Eles apostam em olhar para a ética realmente como um conjunto de valores e princípios que orientam a nossa conduta. É o que nos auxilia a decidir na vida de forma a pensar no coletivo, no outro. Como assim? A gente, toda vez que a gente reflete sobre a ética, é porque a gente está, de alguma forma, num dilema. Eu vou olhar para mim ou vou olhar para o todo? E como é que eu equilibro isso? Se eu sou tentada em favor do que eu quero atingir, enganar, mentir, fraudar, roubar, ou ainda causar danos a terceiros, é porque, na verdade, eu estou cruzando uma linha importante. Então, a ética me faz refletir sobre isso. E às vezes a gente pode se pensar, pô, mas então eu sempre tenho que dizer a verdade? Não é assim tão simples lidar com a ética. Se você está, às vezes, numa cirurgia, lidando com a vida de alguém, a pessoa pergunta, o senhor tem muita experiência, a senhora já operou várias vezes? Se você nunca operou alguém naquela circunstância específica, pode não ser nada bom você ser extremamente franco para aquela pessoa e dizer que não, eu nunca operei desse jeito. Talvez você vai ter que dosar, não mentir descaradamente, mas dosar o que você quer revelar daquela verdade. Isso você faz pensando no outro. Então, essa é a força da ética, é pensar no outro. Um outro ponto relevante, então, essas minhas escolhas individuais, pensar sobre a ética. São as normas sociais. O que é a norma social? É um conjunto aí dessa cultura, das ações das instituições, das empresas, dos empresários, de todos esses atores que formam esse coletivo social. E aí, quando a minha ação individual é de baixa confiança, muitas vezes, individualmente, eu acabo tendo medo. Por quê? Quando eu não confio, eu temo. Esse outro pode me causar dano, né? E a gente acaba assumindo uma postura mais egoísta. Crenças como farinha pouca e o pirão primeiro, que é um dito popular brasileiro, denotam esse ambiente de baixa confiança. E quando isso acontece individualmente, muitas vezes a gente vê reflexo disso na justiça e um ambiente de maior corrupção. E acontece na justiça quando as normas sociais são fracas. Vamos adiante para ver como que isso pode aparecer. Então, seguindo, a gente vai dar uma olhada nisso para ver se realmente, qual a relação e se isso está presente de alguma forma quando a gente olha para o nosso ambiente de negócios. Adiante, então, vamos dar uma olhada, né? Esse aqui é uma pesquisa já realizada há alguns anos pela Deloitte, uma consultoria internacional de renome, que ela pergunta em várias nações. Na rua, ela sai perguntando, pessoal, e aí? Vocês confiam? Vocês acham que a maior parte da sociedade que vocês habitam são confiáveis? São pessoas confiáveis? Olha lá que interessante esse ranking. Então, no Canadá, né, pegando ali América do Norte, Canadá e Estados Unidos, a maior parte da população, sendo que no Canadá ainda é mais, 71% da população responde sim, a maior parte das pessoas são confiáveis. Aí no meio ali aparecem alguns países aqui da América Latina, Venezuela, que é, né, esse é de 2021, e aí as pessoas falam 51% das pessoas são confiáveis. Mas olha lá, Brasil, 35% das pessoas falam sim, a maior parte das pessoas aqui é confiável. A maior parte da nossa nação não acha que as pessoas, de um modo geral, são confiáveis. Então, está lá. 65% do nosso povo acha que nós não somos usualmente confiáveis. Muito diferente da Suécia, olha lá, 78% das pessoas falam sim, a maior parte das pessoas aqui são confiáveis. E a gente vê uma queda quando a gente pega lá o último país, Itália, só 41%. E aí, um outro ponto que essa pesquisa traz. A Deloitte fala assim, o montante das pessoas ao redor do mundo que acreditam que a maioria das pessoas são confiáveis vem caindo, e caiu 20% nos últimos 15 anos. É muito. E isso denota daí um ambiente mais frágil. Vamos seguindo. Será? Né? Então, a gente falou que as normas sociais, a nosso conjunto, tem um impacto também no ambiente de confiança. Olha esse ranking. Esse ranking é de 2021, produzido aí pela World Justice Project, é uma ONG, né, que faz esse levantamento em 139 países. Nós estamos, tá lá, 112 a nossa posição 70ª, né, 12ª, de 139 países. Nós estamos já entrando ali na faixa vermelha. Entre os medidores avaliados, então, são vários índices que compõem esse índice maior.
Tá? Efetividade das investigações, duração razoável do processo, capacidade de prevenção criminal, imparcialidade do sistema de justiça, ausência de corrupção e o respeito ao devido processo legal. Olha quantos desses elementos acabam nos dando uma justiça que é fraca em termos de produzir um sentimento de justiça na nossa nação. Indo adiante, tem um outro ponto, efetividade razoável, duração do processo legal. A nossa posição cai. Aí a gente está na posição 133 de 139, a gente está à frente só de Trinidad e Tobago, Peru, Paraguai, Bolívia e Venezuela. E mais. Em primeiro lugar, aparece Noruega, seguida da Finlândia, Dinamarca, Áustria, Suécia e Alemanha. Há uma distância. Os Estados Unidos estão na 30ª posição. Mas olha a China, o quanto que ela está na nossa frente. E é tida como um país altamente corrupto. E isso mostra que talvez a gente olhe pouco para esses índices. E é importante, o tempo inteiro, a gente estar municiando, porque isso interfere no todo, né, do nosso ambiente de negócios. Então, seguindo. Imparcialidade do sistema de justiça. Assustadoramente, o Brasil está na penúltima colocação no medidor imparcialidade do sistema criminal, que analisa práticas discriminatórias e seletividade do sistema, perdendo apenas para a Venezuela. E aí, indo adiante, isso mostra, então, que realmente a gente tem baixa confiança e nossas normas sociais, pelo menos quando a gente pega uma instituição que é relevante, que é todo o Poder Judiciário, não nos ajuda a estabelecer esse critério de justiça. Será que isso auxilia para a gente ter um ambiente de maior corrupção, uma vez que a gente tem baixa confiança e uma norma social, a justiça frágil? Vamos adiante, vamos dar uma olhada. Olha aí, esse é o mapa, né, que mede o IPC, Índice de Percepção de Corrupção. Esse índice é de 2021. Quanto mais para vermelho, né, não vinho, mas o vinho ainda é pior, mas o Brasil está não muito bem, está lá na área ainda vermelha. Pode passar adiante. Avançando, olha lá, as primeiras colocações, Dinamarca, Finlândia, Nova Zelândia, Noruega. Vejam, não há uma coincidência. Esses países costumam aparecer no topo também em termos de IDH, que é o Índice de Desenvolvimento Humano, melhores ambientes para se viver, melhor ambiente para se fazer negócio, a qualidade de vida é maior. Por quê? Esses fatores foram observados. Então, está uma maior justiça, eles confiam mais uns nos outros, as escolhas individuais e as normas sociais são fortes. Quando a gente observa, então está aí os primeiros colocados, chama a atenção o Uruguai, né? 21ª posição. Então, esse índice mede principalmente o nível de corrupção dentro do setor público. E aí, indo adiante, onde está o Brasil? Então, está aí. A gente está na 95ª posição. A gente tem na 13ª posição o Canadá, numa nota que vai de 0 a 100, o Canadá tem 74, aparece como primeiro. Os Estados Unidos aparece lá em 28º, tem uma nota 67, mas olha a gente está abaixo da Ruanda, a gente está abaixo da China e até da Argentina. Está lá, 38 é a nossa nota. Tem um bocado para se avançar. A corrupção enfraquece a habilidade dos governos em garantir direitos humanos a seus cidadãos. Isso afeta fornecimento de serviço público, aplicação da justiça e a garantia de segurança para todos. É mais caro fazer negócios e aí o impacto é total na nossa produtividade e inovação. Em particular, a grande corrupção cometida por funcionários de alto escalão normalmente combina esquemas transnacionais de desvio maciço de verbas públicas com grandes violações de direitos humanos. E indo adiante. Então, quando a gente pensa como fortalecer essa equação, escolhas individuais, normas sociais para a gente gerar um ambiente de confiança, um ambiente que seja produtivo, inovador, que tenha baixa corrupção. Nas nossas escolhas individuais tem lá a educação, a cultura, né, a ética. Nas normas sociais é fortalecer essa ideia de lei e ordem, de conseguir fortalecer todo o sistema jurídico, tornar ele mais eficaz, para a gente ter, né, essa segurança da propriedade privada e um ambiente de livre mercado mais fluido. Então, né, a gente seguindo aí um pouco, é um caminho longo. A gente já viu um pouco onde que estamos nesse cenário.
Vale a pena? E para isso, então, para essa conversa do vale a pena e como que se percebe nessa jornada nossa, né, dentro do ambiente de negócio, dentro de um todo, pode encerrar a apresentação. Eu vou chamar, então, as nossas convidadas, que é um prazer enorme recebê-las aqui. Pode encerrar a apresentação mesmo. E aí eu queria conversar um pouco, né? Então, vamos começar aqui com a Fátima Có. Fátima, você tem um cuidado especial ao entregar o CREA, né, essa certificada ali, aos novos engenheiros. Como você observa essa questão ética, né, no desempenho das atividades da engenharia? É bacana tê-las aqui, porque a gente tem alguém que vem bem dessas normas, né, que é o CREA, que tem essa coisa, né, da normativo dentro da engenharia, e alguém como a Tereza, que está ali até dentro de um sindicato, mas que traz essas escolhas individuais, até mesmo da gente se organizar. Então, a gente vai fazer um pouco essa conversa nesse contraponto, as normas sociais e as escolhas individuais. E aí, como você observa, então, a questão ética no desempenho das atividades da engenharia, que você procura passar, né, nessa entrega do próprio CREA? Bem-vinda. Boa tarde, né? Mônica, chega a ser assustador esses índices, né? Esses índices que você nos apresenta. E aí está a importância realmente da gente estar sempre cuidando da ética, né? Para não ficarmos assim anestesiados, né? Aquela sensação de que tudo é normal e vai passando. Então, quando a gente vê isso, realmente a gente vê quanto temos a fazer. É assustador, né? Então, na profissão nossa da engenharia, primeiro começa que as nossas profissões, elas são assim caracterizadas de interesse social e humano, e se relaciona a todo tempo. Todas as nossas atividades, eu acho que quase na sua totalidade, né, tem o outro do lado, tem um convívio. Então, quando eu tenho esse cuidado, principalmente eu estou muito assim naquela campanha de mostrar que a falta de ética não é só roubar, não é só corrupção, né? Porque muitas vezes um tratamento inadequado que você dá com o seu colega, com o seu cliente, acha que está tudo normal, que não é falta de ética, né? Então, a gente, quando entregamos a carteira, nós entregamos junto o código de ética da nossa profissão, que cada profissão tem o seu código, né, diferente, com os tipos de atribuições que são exercidas, né? E aí a gente releva, realmente, assim, naquele cuidado, principalmente de zelar pela segurança, pela saúde, pelo bem-estar, né? Porque, e focando o quê? É uma coisa que se faz presente. Eu falo muito para os nossos profissionais que a gente, quando começa no exercício profissional, a gente não assina mais nada, a gente se responsabiliza. Eu digo, corte a palavra assinatura do dicionário de vocês. Porque no exercício profissional, vocês estão se responsabilizando por tudo que fazem, né? E aí é o que cabe realmente não ser negligente, não ser imprudente, não, né? E muito pelo contrário, estou falando não, mas todas as ações que eles têm que fazer, isso em relação a tudo, né? Tanto aos contratados, aos profissionais. Então, se ele baixa um preço muito para poder conseguir pegar um serviço, isso está claro que é uma falta de ética, porque ele não vai conseguir entregar um trabalho de acordo com o que precisa, com aquele custo, né? Então, é nesse sentido que a gente busca muito estar discutindo a ética para passar a ser, isso sim, essas atitudes corretas, serem normais e não o que está anormal ser normal, né? É isso aí. Obrigada, Fátima. Realmente esses dados são ainda assustadores, mostram um pouco, às vezes, as bolhas que a gente vive, o quanto que se tem que caminhar. Eu acho que a gente vem vindo cada vez mais um anseio da sociedade por mudança. Quando a gente pega mudança, é muito interessante, né?
E aí, Tereza, obrigada também, você está, né, participando, ter aceitado o convite. Você tem uma longa história de contribuição no Sinduscom. Essa atividade ela é permeada pela interferência política. Você tem observado um aprimoramento dessa relação? Né? De que forma? Porque eu acho que também é muito simplista e errado a gente querer afastar-se da política. A política é parte importante da vida em sociedade, né? Como estabelecer, né? Como que tem se aprimorado essa relação? Boa tarde a todos. Boa tarde, presidente Fátima. Boa tarde, Mônica. Muito obrigada. É uma grande alegria e satisfação participar dessa live hoje, falando um pouco de compliance, integridade, ética, representando aqui o Sinduscom. Agradeço o convite a Helena, parabenizo também por esse trabalho que ela vem fazendo, ela é coordenadora do programa e uma das nossas diretoras. Bom, eu acredito que há um aprimoramento da relação, sim, na área política, porque existe um aprimoramento da área técnica aliada à transparência. Primeiramente, nós tivemos a Lava Jato, depois da Lava Jato teve a Lei Anticorrupção, e hoje nós temos aqui no DF, por exemplo, o decreto do DF que regulamenta a Lei de Integridade. Então, a gente tem os três poderes, o sindicato e as entidades, elas têm uma confiança maior agora, porque a gente trabalha mostrando e vendo o que é correto, o que é errado, o que é certo se fazer. Porque, às vezes, tanto no legislativo quanto no executivo ou judiciário, às vezes por ignorância, por não saber, porque a entidade, ela sabe, ela conhece a profissão, ela conhece o campo que trabalha, assim como o médico, como o advogado, etc. Então, a gente vai levar conhecimento para eles com relação, quando vão fazer uma lei, quando vão estar trabalhando com isso. Então, existe uma relação de confiança maior, sim. Essa interferência política está para a gente sustentar e fazer o bem para a sociedade. Então, isso eu vejo também no governo do Distrito Federal, inclusive com este governo, que a gente tem uma relação de interferir tanto no legislativo quanto no executivo, mostrando o que está certo, o que está errado, o que pode ser feito, o que não deveria ser feito. E a CEBIC, no caso do governo federal, também trabalhando no marco legal de saneamento, ajudando, complementando, fazendo leis e mostrando de que forma pode andar e de que forma pode fazer. Então, a gente está tentando trabalhar de uma forma como parceiros em prol da sociedade. Muito legal trazer isso, Tereza, porque tem uma coisa de uma evolução de maturidade, né? Não é sair aí caçando as bruxas, é construindo a partir disso, né? Então, você traz muito esse diálogo com a política, um diálogo com o legislativo, com o executivo. E aí, perguntando bem assim, Fátima, a ética é um sinal de maturidade, né? Eu acho que tem esse elemento que a Tereza traz, assim, de educar, né? Para a gente ir num crescendo, numa mudança. E a Tereza citou a Lava Jato, eu acho que há um momento de mudança de paradigma. Eu lembro algum tempo atrás, acho que foi antes da pandemia, chegava a ter ali na PGR, aqui em Brasília a gente tem um prédio enorme da PGR, né? Tinha uma faixa grande de pendurada ali, a corrupção mata, né? Não a corrupção. Então, eu acho que era um clamor para uma mudança, e que a gente viu aí claramente que passa, inclusive, por uma reforma que é importante dentro do judiciário para a gente ter uma maior sensação de justiça, né? A gente hoje, às vezes, nos falta bastante, né? Eu lembro a fala até de um dos ministros do STF, na época, o Joaquim Barbosa, falando da carência da justiça. Olhando para esse paradigma aí de mudança, né? De ética como uma mudança, Fátima, você acredita que a gente está evoluindo? Você introduziu várias ações, e a Tereza trouxe até algumas que foram introduzidas no Sinduscom, para um reforço nessa direção. O que você tem sentido necessidade? Conta um pouco o que você tem construído nessa trajetória que envolve apostar na ética como um processo de aprendizagem, né? Bem, Mônica, eu volto a insistir, né? Existe um ponto ali meio de conforto e que, se não tem um primeiro momento, um start, as pessoas terminam
a ficarem apáticas, né? Mesmo que esteja internalizado todos esses princípios, né? A gente vai ficando, parece que apático àquela situação. Então, eu acho, tanto quando o que está acontecendo hoje é exatamente esse brio, né? Essa questão que foi mexida com todo mundo, que já estava assim aqui no Brasil, é por isso que nós estamos com esses altos índices de desconfiança, era geral, é o de levar vantagem, né? Então, quando você começa a ver, né? Você tem aquilo lá internamente, mas está quietinho. Então, quando começa as pessoas públicas, a gente aqui à frente de órgãos, né, e busca esse tipo de debate, né, mostra que isso é mais importante do que levar vantagem, né? Você tem todas as vantagens ditas aí por você, a credibilidade, né? Hoje a gente tem o nosso slogan mesmo no CREA, credibilidade e compromisso, né? Porque vem como se fosse uma coisa que não está para prejudicar, e sim para somar. Então, mesmo que eu esteja buscando, analisando, digamos assim, atitudes incorretas das pessoas, não é para prejudicar, e sim para melhorar uma situação da engenharia no seu todo, né? Então, eu penso isso, né? Estou muito feliz no processo que nós estamos passando agora a nível nacional, né? Acho que é uma evolução que não tem volta, né? Nós acordamos para isso, de maneira que eu insisto, né? Temos que estar trazendo esse tema a todo tempo, a toda hora, em qualquer ação. Eu questiono muito, assim, eu trago também, não sei se no momento agora, mas outra coisa que eu estou trazendo para dentro das nossas atividades profissionais, será que ficar calado está certo? É falta de ética? Então, é outra situação, porque você vai deixando, você está vendo, desde que não seja para, digamos assim, de má fé, né? Você não pode se acomodar dentro de situações que você está vendo que será prejudicial a outros, você tem que opinar, sim, tem que falar, né? Então, também não é só ficar eu entendo claramente, a ética não é só não fazer errado, é também não ficar calado, né? Então, eu acho que tudo isso aí está dentro de uma evolução que eu estou muito satisfeita que nós tenhamos entrado aí nesse processo e eu acho que não tem retorno. Graças a Deus. É verdade. Muito legal, Fátima, também. Eu acho também. Eu sou otimista, mas eu acho que não tem o retorno. E é interessante quando você fala ganhos, né? Nesses países de maior confiança, a taxa de juro, facilidade de fazer negócio, tudo muda, né? Porque tem essa confiança, porque tem uma vivência da ética, né? Eu pensar que eu vou me dar bem quando todos estiverem bem. Aí eu realmente vou estar segura, não só no momento, mas por muitos momentos. E eu achei bacana você trazer aí essa ideia, e você vem, a omissão é pactuar, né? É causar dano por estar quieto. E você vê, eu tinha comentado já comigo, Mônica, a gente está introduzindo ouvidoria, cadastro de denúncia. Que coisa bacana, né? Como é que está sendo essa experiência? Excelente, né? Assim, porque principalmente eu busquei implantar tanto não tínhamos, né? Colocamos uma ouvidoria, uma auditoria, uma controladoria, e eu fiz a questão para ele, fui pontual, dizendo assim: eu não quero dedo duro aqui, quero colaboradores. Então, quer dizer, você vem com uma ideia de auditoria, você não precisa chegar e apontar e prejudicar aquele que está errando, né? Mas também não deixar passar em branco. Então, faça, proponha, corrija. Isso tem acontecido. A nossa ouvidoria é rígida nos prazos de atendimento, que é outra coisa que muitas instituições não ligam. E se não dá um prazo, um retorno, uma resposta de imediato, passa a ficar desacreditada.
E aí as pessoas passam a não usar aquele canal de informação, de ouvidoria. Então, eu também sou muito rígida nisso, né? Principalmente as denúncias que vêm por ouvidoria têm um prazo de resposta, mesmo que não seja ainda definitivo, mas há essa obrigatoriedade. E eu acho que é aí que a gente vai criando realmente canais de que as pessoas começam a confiar na instituição, na seriedade da instituição, e isso tem dado certo. Internamente também, nós estamos com um clima de muita colaboração, que também faz parte dessa colaboração, é um comportamento ético, aquela vontade de estar todo mundo junto, abraçando a mesma causa, né? Então, não há aquela competição de puxar o tapete um do outro, né? Eu quero aparecer mais do que o outro, que é um espírito também de estar levando vantagem. Eu tenho sentido isso, né? Aquela vontade de todo mundo conseguir o mesmo objetivo. É por aí. Muito bom, fantástico. Ver que são ações, é um processo, né? Nesse processo, Tereza, você acredita, né, que a gente vencer esse ambiente que ainda é de muita corrupção em função do medo, né, em função da omissão? A fala da Fátima é perfeita em relação a isso. Eu não vou ser dedo duro. Pô, não é dedo duro. Qual é o seu compromisso de construir um ambiente mais ético, né, um ambiente mais que todo mundo se integre? Não é puxar o tapete do outro, é construir junto, é refinar, é um processo de aprendizagem até. Acredita que a presença de mulheres no nosso cenário, que tem se intensificado, a gente observa isso no Sinduscom, está aí a Fátima no CREA, um ambiente tão masculino, né, que sempre foi mais masculino, está aí. Acredita que isso tem contribuído para uma mudança? Eu acredito que sim. A mulher tem algo de educadora, de família, de base, de educar filhos, de ter um compromisso com a ética, de ter um compromisso com o que é certo. Ela tem uma sensibilidade, ela é criteriosa, ela quer entender o todo. De onde veio isso? Por quê? Quando as crianças vêm com a história, você fala, mas de onde veio essa história? Quem te contou isso? Entendeu? Então, mas a gente tem isso e leva isso, né? O líder, ele é exemplo na casa, ele é exemplo na empresa, ele é exemplo na entidade, e o custo da corrupção é um custo elevado. Ele traz a insegurança jurídica, ele afasta os investimentos, né? E eu acho que a mulher, sim, ela faz a diferença. A gente está tentando melhorar esse ambiente. Por exemplo, no meu trabalho, na minha empresa, no sindicato, a gente sempre está lutando para fazer a diferença para o melhor, para a ética, como a Fátima estava comentando, né? E, por exemplo, tem um exemplo aqui que eu acho que está mudando as coisas com relação aos índices que você estava comentando. Nos Estados Unidos, no Canadá, o meu filho um dia esqueceu um computador na escola, e era de noite, e ele chegou e falou, mas eu esqueci aqueles computadores caros, né, que a gente fica um tempo pagando. Aí eu fui lá, cheguei, era na saída da escola, aí o computador estava lá no chão, no asfalto. Aí eu peguei o computador, aí lá na saída, lá conversei lá com o vigia lá, que legal, achei, estava lá no lugar. Aí ele falou, me olhou assim com a cara e falou, por que alguém iria pegar alguma coisa que não lhe pertence e que não pagou por isso? Eu fiquei com vergonha do meu filho. Eu falei assim, não, porque eu achei que pudesse alguém pegar o computador, né? Mas mas eu acho que a Fátima estava comentando, e você também disse, a nossa cultura está tendo um espírito, como a Fátima falou, está tendo uma mudança. E aí você vê vários exemplos, toda hora você está no exterior, aí seu celular, está lá no banheiro, e de repente a pessoa você consegue encontrar. E eu estava aqui no Brasil, eu achei interessantíssimo aquele vídeo que viralizou no Dia da Independência, no 7 de setembro, da água, a pessoa pedindo a água, dando R$5 lá, acho que todos devem ter visto, e aí a pessoa devolvendo a água. E aí todo mundo... E a alegria do povo dizer, olha, mandou R$5 lá para o fundão e alguém mandou a água e todo mundo... olha aí, nós somos corretos, nós somos honestos também, nós também. Então, é importante esse espírito
de querer fazer certo, de querer não querer estar levando vantagem em cima do outro, como ela comentou, e o líder dar o exemplo, mostrar, explicar, quando ela disse em reuniões, você falar o que é ética, não é só pegar o que é do outro, é a postura, é a posição, é dizer, eu não vou passar daqui, isso para mim não está certo. Uhum. Odés, Tereza, assim, há um processo mesmo de mudança, coisas que a gente já admirava em outras culturas, você viaja e vê, e olha, por que não aqui? Né? E a gente procurar trazer, e eu acho que, de certa forma, realmente a mulher questiona, né? A gente quer ir mais fundo, me conta melhor essa história. Achei 10 isso, eu acho que a gente tem essa pegada mesmo de me conta melhor, né? A gente a Fátima, de certa forma, já abordou isso, quando viu que não, a justiça tardia é ausência de justiça. Então, ter ouvidoria, ter, né, essas estruturas para procurar promover, resgatar a justiça, né, e aí, com isso, monitorar qualquer coisa que esteja fugindo, indo para um campo da corrupção ou outras, não pode ser lento demais. Né? Então, também ok, vamos procurar refletir, ter um tempo, mas se é totalmente lento, então isso acaba não acontecendo. Como é que você vê, e isso é difícil, né? Agora há pouco foi de novo regularizado aí mais uma invasão. E isso é difícil, né? Porque é pelo não cumprimento da fiscalização, pronto, lá se vai. Toda uma busca por um crescimento ordenado da cidade, para que a gente possa ter... Ordem e progresso está na nossa bandeira, mas é tão lento o processo de fiscalização que se sedimenta, né, coisas que fogem do que seria o arcabouço de verdade, legal, jurídico, do que seria o correto. E aí, Fátima, como lidar com essas circunstâncias, né? Olha, eu poderia falar em duas questões na justiça. Primeiro, até na relação do CREA, a gente tem uma certa dificuldade, realmente, uma dificuldade que eu digo emocional, talvez, de julgar os colegas, né? Então, isso até gera uma demora, processos éticos passam mais tempo do que o normal, e aquela sensação de que, não, vamos deixar, errou uma vez só, tudo isso são razões que levam realmente a tirar essa credibilidade ao comportamento do ser humano. Né? Então, a pessoa, o que é que acontece? Eu fiz, não aconteceu nada, e também aquela sensação de não punir, né? Que eu digo que, sei lá, eu aqui no CREA eu fico assim, não, vamos pegar realmente, se está difícil a gente implantar, por exemplo, caçar o registro de um profissional que claramente negligenciou, talvez por má fé mesmo, né? E aí a gente fica, às vezes, achando meios de não chegar a essa punição máxima, por exemplo. Então, essa é uma razão que ainda tem uma cultura, né, aqui dentro dessa casa e que a gente está tentando, né, pontuar mais fortemente nesse sentido. Agora, realmente, a justiça comum, né, se você de imediato tem uma punição por uma ação sua, isso espalha muito rapidamente, divulgaria muito rapidamente e poderia estar realmente tolhindo o mesmo comportamento de outra pessoa. Mas isso demora tanto de ser julgado, e quando julgado a gente não sabe nem o que é que vem, né? Quer dizer, um cúmulo, um assassinato, coisas bastante assim, não tem nem o que duvidar, né? Então, isso realmente é ruim, né? Deixa as pessoas achando que não vale a pena acertar, fazer certo, né? Porque quem faz errado está aí de igual a igual para mim, né? Isso é um peso muito importante. E aí, quando você diz na questão da invasão, né? Então, quantas pessoas estão tão necessitadas como aqueles que invadiram?
e não invade por questões de compromisso, de responsabilidade, de princípios, mas não magoa, né? Não magoa você ver alguém tendo, né, sendo legalizado numa coisa que ele fez irregular, e eu que não fiz, fiquei no prejuízo, né? A mesma coisa isso quando você fala aí dessa regulamentação que aconteceu agora, né? Não tem mais como reverter. Não tem como. Tira. Por quê? Por que você que é legal, você demora tanto para conseguir aprovar um projeto seu, para aprovar, vamos dizer, a parte empresarial, conseguir construir, e tem que ver toda a parte de meio ambiente, e isso e aquilo, e por ali vai e regulariza, né? Então, a gente tem que ter esse tipo de pensamento, né? De haver uma punição mais imediata, né? E não haver essas regularizações por pessoas que agem de má fé. Eu penso assim. Posso fazer depois só uma observação nessa fala da Fátima? Pode sim, Tereza. E aí? Realmente, com relação a essas histórias da invasão, isso é um tema extremamente debatido aqui no sindicato. Ele é um tema que vai de reunião a reunião, porque o empresário que faz certo, ele tem um longo caminho a percorrer. Ele tem aprovação de projeto, ele tem licenças, a gente tem exemplos de Águas Claras e Vicente Pires. A gente tem exemplos, um na frente do outro. E veja só, o outro lá vende mais barato, o outro faz. Então, isso às vezes desencoraja. Por isso que a gente diz, quando existe insegurança jurídica, quando existe, ele afasta o investidor. E aí você vai premiar aquele que fez errado. Isso realmente é triste no Brasil. A pessoa vai, ela não acontece nada e ela ainda é premiada. Fala, olha, agora você vai receber a sua escritura, deu tudo certo, você invadiu. Então, isso é ruim, isso é complicado. Mas aí tem também o problema do Estado, que ele é negligente na hora que ele não faz um planejamento adequado da cidade para que tenha um plano diretor futuro, que essa área, a longo prazo de 40 anos, de 30 anos. Eu vi cidades no interior de Mato Grosso, que eu cheguei, tinha 30 anos já de plano diretor pronto, cidades novas, feitas pelo Jaime Lerner. Né? Então, isso também possibilita esse tipo de invasão, porque aí o grileiro acha aquela facilidade e aquele que está precisando morar. Então, e isso que a gente tende a ajudar na Câmara, no Senado, nas leis, e falar do meio ambiente, chegar e fazer junto, falar, isso está errado, a gente precisa fazer o plano diretor, precisa ajudar, aqui vai precisar de gente para morar aqui, vai precisar de terreno, vai precisar arrumar o bairro, vai precisar construir, senão vai ter invasão, para que haja uma fiscalização prévia e não haja, novamente, a necessidade de regularizar e premiar aqueles que até grilaram a terra e etc. Foi legal trazer isso, Tereza, porque tanto na fala, Fátima, e obrigada também por falar e trazer de dentro, né, essa dificuldade dentro da casa. Sim, tem profissionais que já precisariam ter uma punição mais grave. Bate também na cultura. Não, mas puxa vida, ele vai perder, mas a gente sair do tudo ou nada, né? Também não dá para não fazer nada. Como é que a gente vai para a gente ir mesmo nessa ideia do avaliar? Tem uma pesquisa muito grande que foi feita e diz que a nossa cultura não é muito de avaliar, é de justificar. Quando eu avalio, eu estabeleço as punições e vou atrás disso, né? Ou as recompensas, dependendo do que for. Mas se eu aceito, não, você tem que entender, não é para você me avaliar e me tirar dessa invasão, ou tirar o meu CREA. Né? Você tem que entender, eu fiz isso, por aquilo. Não, mas e as pessoas que fizeram correto? Né? Elas se privaram de algumas coisas. Todos nós queremos um monte de coisas. A gente quer o céu na terra, mas a gente se priva, às vezes, em função da nossa ética. Então, é a mesma coisa para a gente acabar não promovendo daí injustiças. E aí, Fátima, muito bacana você trazer esse caminho, que é um caminho ousado, que é contra a cultura, de tentar, não, mas é importante a gente resgatar e a gente não deixar que isso se perca no tempo, né? E que as pessoas enfrentem as consequências também. E aí a gente construindo caminhos.
tem um quê de apostar numa educação. Você vê assim também, Fátima? Assim, é um processo educativo, assim, tem isso? Plenamente, né? Eu até diria que hoje a dificuldade, assim, tudo está na educação, na formação. A ética, assim, eu entendo que não é uma obrigação, por exemplo, é obrigado. Aí as pessoas pensam que não está obrigado, né? Que não tem que fazer, né? Muito quanto que a gente está acostumado, pelo menos eu digo por nós brasileiros, né? É o cinto de segurança, é a faixa, obriga, mesmo sabendo que é correto, que é eticamente correto, você dá vez para o pedestre, por exemplo, mas enquanto não obrigou, ninguém dava, né? Então, essa questão, eu não tenho nem dúvida que... e aí, essa educação na marra, digamos assim, entre aspas, né? É que eu estou querendo colocar aqui no que prova. Você está vendo, se aconteceu com fulano, pode acontecer com você também, com ciclano. Mas, ainda continuando essa questão, eu acho que isso... tem que começar lá mesmo, sei lá, desde do primeiro grau, você está entendendo? As pessoas têm que ter esses conceitos internalizados, sabe? Assim, não é porque é obrigado, é porque é certo, é correto, né? Então, é uma coisa sua, né? E não pode, insisto e repito, que eu estou muito preocupada com isso. Não podemos deixar, por isso que eu estou maravilhada com essa nossa live aqui, não podemos deixar mesmo que a gente tenha esses conceitos, não podemos deixar adormecidos. E aí a gente tem que estar trazendo para debate a todo tempo, você está entendendo? Trabalhar para projetos que obriguem isso nas escolas, sabe? Essa é a realidade que a gente... Aproveitar o momento, né? Quanto nós já tivemos aula de ética, aula de moral e cívica, quer dizer, todos esses princípios que a gente já sabia, né? Pelo menos estava internalizado dentro da gente, né? Então, é isso sim, eu acho que é uma educação, quando você pune muito firme, é uma educação meio, entre aspas, outra vez, na marra, mas que muitas vezes é necessário para até servir de exemplo mesmo, e não ficar coisa tão solta. Bacana trazer isso, que faz até lembrar mesmo a ideia das passagens de pedestre, né? Lembra quando começou, tinha aqueles anjos, né? Sinalizando que ali tinha uma passagem de pedestre, fazendo assim. Vocês lembram? Tinham atores ali. Depois tinha o guarda mesmo multando. Então, um caminhar, né? Isso, e eu acho que é fundamental isso. A gente está bem em relação a, eu fiz esse processo, agora está na hora de punir a um ponto final, porque isso também, e aí, Fátima, é muito legal você trazer, é um processo educativo. Você pune um, você evita de punir 10, você desestimula, sei lá, uns 20, porque soube, né? Opa, fulano perdeu, eu não quero que isso aconteça comigo. Então, é também um processo educativo. E aí você traz a ideia de moral e cívica, uma coisa de resgate. Tereza, há estudos que demonstram, tem alguns historiadores que falam o quanto que a nossa civilização, a incrível civilização ocidental que a gente orbita ao redor, né, está ali influenciada por ela, foi muito desenhada com base em valores judaico-cristãos. E de onde vem toda a nossa preocupação com ética, né? Você vê essa relação, né? Aqui não moral e cívica só, mas essa coisa vinda da própria religião nossa, né? Essa fundamentação. Você acha que isso contribui para esse ambiente? Concordo plenamente. Contribui sim, contribui sim. Eu acho que é o berço que a Fátima estava comentando, essa falta do berço. Ela não sei aonde tem que começar. Tem que começar lá na família, nos valores, nos valores judaicos cristãos, nos valores cristãos, entendeu? E de dizer o que é certo, o que é errado, os valores familiares, a formação do caráter, a clareza do que está certo e do que está errado. Que você tem livre-arbítrio, mas você está sabendo que está errado, entendeu? E o meu filho uma vez estava falando, mãe, se a gente não tiver aquela moldura, o quadrado, de que pode, o que não pode, que tem Deus ali, a pessoa pode tudo. Ela fica sem limites.
Ela pode matar, pode roubar, pode não sei o quê. Então, tem coisas... você não pode, então você tem que ter uma formação e dizer o que é certo e o que não é. Essa maneira, esse negócio de dizer, não, eu um pouquinho mais, um jeitinho, eu acho que precisa ter o quadrado, tem que estabelecer o que é certo, o que é errado, entendeu? E eu acho que concordo plenamente desses princípios, que tem que ter princípios, tem que ter valores, tem que ser ensinados. Eu li uma vez um livro de um psicólogo espanhol, que ele estava tratando uma moça, uma médica, não sei, alguma coisa assim, e ela não conseguia dormir à noite, passava as noites em claro. Aí ele pegou e descobriu com ela que ela estava fazendo alguma coisa antiética, e ela não concordava, não, mas todo mundo faz isso lá no hospital, não sei o quê. Aí ele falou assim, quando você parar de fazer isso, que é contra os seus princípios, você vai dormir a noite inteira. E aí ele fez um teste, e ela parou depois de um ano, e lá botando com ele, falou assim, tá bem, vou parar por 6 meses. 6 meses. Ela dormiu, sem problema de insônia. Quer dizer, é porque ela estava contra ela mesma. Estava indo contra o que ela aprendeu, o que a Fátima falou, na tenra idade, na formação, nos princípios cristãos, ou na moral cívica, ou dentro da família. Então, é isso que vai levar e formar a sociedade. É a família que faz, a sociedade que faz a cidade. E esses valores têm que ser levados. Muito legal, obrigada. Até assim, porque é engraçado, né? Porque a gente pensa, todo mundo faz, então esse é o meu álibi. Mas a gente não é todo mundo. E aí, todo mundo não está me ajudando a dormir agora, né? Eu não estou dormindo. Bem legal. Esse exemplo que faz a gente pensar, né? Porque tem as nossas escolhas individuais, mesmo no ambiente que a norma social era todo mundo fazer, né? Qual é o meu recorte, como que eu durmo bem à noite? E isso, às vezes, Fátima, você trouxe até um pouco, a gente está aí num período agora eleitoral, né? E tem pessoas que vêm um pouco com essa ideia do coitadinho, né? E aí isso justifica até um pouco isso que a Tereza tinha dito, mais grilagem de terra, menos fiscalização, e acaba que Brasília, de vez em quando, é engolida mesmo por essa prática da grilagem, da invasão, e só, né? Estou até comentando aqui, porque vou comentar agora, né? Estou vendo a participação da Helena, que é a mesma diretora do Sinduscom BR, que está promovendo, organizando todo esse mês da integridade, e que temas bons. Obrigada por estar aí também, pelo convite, né, geral, Helena, muito legal. Eu acho que esse é um momento bom da gente parar e refletir mesmo sobre a ética e olhar daí com atenção a esses que estão entrando, né, se candidatando, no momento que vocês duas trouxeram como que a gente tem mudado como sociedade, como mudou um pouco a nossa expectativa, a nossa participação. Tenho visto inúmeros jornalistas, pessoas comentando, antigamente todo mundo sabia de cor o nome dos jogadores da seleção, hoje nem todo mundo sabe, e a gente sabe o nome dos ministros do STF, a gente entende um pouco mais de política, a gente participa. Há um despertar da sociedade, de um modo geral, para a relevância desses temas, por impacto das leis, das normas sociais, no nosso dia a dia, né? Do nosso trabalho, das nossas empresas, do nosso até família, né? Quando a gente pensa em resgate desses valores dentro da família, na moral cívica, tudo isso quem produz, em boa medida, é a política. Fátima, você acredita que é possível a gente ter um pouco mais de ordenamento quando a gente pensa em crescer Brasília? Brasília cresce muito, né? Ela cada vez mais se torna um polo que atrai pessoas de outros estados. Você acredita que é possível planejar? A Tereza falou aí que ela foi Mato Grosso, né? Mato Grosso, é uma cidade do interior, é um plano diretor a longo prazo. Né? Como é que a gente tem exemplos como Samambaia, como Águas Claras, mas a gente tem vários outros exemplos da ausência desse planejamento. E aí, como é o seu olhar quando você olha para o futuro? Há esperança? Tem esperança, assim. Se eu não tivesse, eu não estaria de braços cruzados, né? E aí eu acho que eu gostaria de trazer para a reflexão exatamente essa questão aí que eu brinquei, mas
Eu não sei se o ditado é bem assim, né? Mas quando diz que a gente tem que ter medo, é dos bons, dos corretos, que estão parados, e não digamos, dos bandidos, né? Porque eu acredito ainda nas pessoas. Por que eu estou falando isso? Então, o caminho para que Brasília seja é que a gente realmente tenha pessoas comprometidas com Brasília, né? Com políticos, gestores, né? Como os empresários, né? São pessoas que realmente querem, todo mundo quer avançar, quer evoluir, mas não quer sair prejudicando o macro, né? E eu acredito nisso. Então, a gente não pode cruzar o braço, né, Mônica? Eu acho que se a gente tem essa concepção, e nem podemos fugir, eu sou muito de falar assim, as coisas bem, bem diretas, né? Não é de fugir da raia. Por exemplo, eu dou até um testemunho próprio. Eu gosto da política profissional, então eu exerço essa minha cidadania na política profissional, mas fujo da raia toda hora da política partidária, porque ainda acho que eu vou ser... Essa é a preocupação, talvez a gente seja uma gota d'água no oceano, né? Então, como eu não tenho meu tempo dobrado, né? Se eu tivesse, em vez de 24 horas, 48 horas, eu pudesse estar lá. Mas eu acho, por que eu, então, faço essa opção pela política profissional? Porque aí, o meu tempo, eu consigo ter mais resultado com a aplicabilidade desse tempo dentro da política profissional e não estou de braço cruzado, tá? Mas acredito, sim, que a gente consiga, em todas as áreas, pessoas realmente com conhecimento. Não é importante também, não pode ser só de boa vontade, as pessoas têm que ter conhecimentos técnicos, e é uma coisa que eu busco muito, porque a engenharia, a agronomia, elas são fundamentais para que essas coisas aconteçam, a área de planejamento, a área das nossas demandas, das nossas necessidades, né? Por exemplo, não podemos estar discutindo, por exemplo, invasão. Invasão acontece porque não tem uma outra opção. Você tem que estar propondo condições de pessoas. A gente não é uma realidade, pessoas carentes, então tem que oportunizar. E aí, vou dizer, entra a engenharia, inclusive, com obras mais baratas, com edificações viáveis de si. Aí você pega, não, mas isso aqui eu não vou segurar porque não está garantido, não está, entendeu? Essa cultura precisa mudar. Então, eu acho que você oportunizando, atendendo a todas as partes com seriedade, né? Isso a gente vai chegar lá. Talvez ainda demore um pouquinho mais, mas eu acredito que a boa vontade e principalmente também o bom conhecimento nos trará, sim, uma Brasília planejada. Obrigada, Fátima. É legal a gente ver atuando na política profissional, ainda olhando. A gente tem visto um momento mudando um pouco, né, na política partidária, mas você já evidencia a necessidade de conhecimento, né? Não basta boa vontade, conhecimento é importante. E aí eu queria conversar, fechar aí com a Tereza nisso, né? E você trouxe, eu acho que a Fátima tem uma visão otimista, né? Ela vê aí que há uma mudança, há um caminho, e ela procura dar a contribuição dela. Tereza, você acha que a gente está vencendo essa tendência nossa aí, que o importante é levar vantagem em tudo, né? Assim, olhar só para mim, você vê uma mudança, você está vendo, agora a gente está aí vendo algumas iniciativas do Sinduscom de trazer, né, os políticos para ter uma chance de olhar, de conversar, talvez até para avaliar essa coisa do conhecimento técnico, né, Tereza, mas de uma forma aberta. Você acha que a gente está num processo de mudança? Você tem também esse olhar otimista da Fátima? Está fechado o seu microfone, só. Sem dúvida, claro que sim, tem um olhar otimista, sim. Com relação ao sindicato, a gente está sempre trabalhando na área técnica, mostrando para isso, trabalhando junto, como eu já mencionei,
anteriormente, trabalhando na área federal, o CEBIC trabalhou no marco de saneamento, nessas áreas de invasões tem a ADEME, então todos nós estamos aqui para ajudar a sociedade como um todo. Então, eu acho que sim, eles já entenderam que a gente está aqui para isso, que a gente não quer levar vantagem, a gente quer fazer o que é melhor, o que é certo, como disse a Fátima, entendeu? E aí a gente quer se juntar a eles para fazermos alguma coisa melhor em prol do todo. É isso que é necessário. E eu quero acreditar também que sim, o povo brasileiro está tendo uma mudança, está tendo uma mudança de mentalidade, está vendo que não está certo você ter líderes que fazem coisas erradas, não está certo. Você disse que eles sabem o nome dos ministros do STF, eles sabem, todos nós estamos entendendo o que está acontecendo. Eu acho que por causa da internet a gente tem uma visão maior, uma clareza dos fatos que chegam às nossas mãos. Eu quero voltar, e está voltando aquele sentimento de falar assim, olha, que a gente falava para a criança, você não tem vergonha de fazer isso? Poxa! Entendeu? Então, eu acho que eu falo sempre de criança, que eu trabalho com criança, e sou mãe de 3 filhos, e eu estou sempre, até com eles adultos, você chega e fala, não pode fazer isso, você está avançando no lugar do outro. Então, você tem que ter empatia, se coloca e veja, ou ajuda, a menina caiu, ou não sei o quê. Então, é um espírito de coletividade, entendeu? Então, essa venda de princípios e valores, a gente não está querendo mais. Eu acho que o povo brasileiro está acordando para isso. E ser taxado que o nosso país, que nós não tenhamos mais uma cultura que esse país é desonesto. Nós não queremos, porque nós queremos crescer, nós queremos um país para se desenvolver, um país que fez o marco do saneamento, entendeu? Um país que está indo, prosperando, crescendo e melhorando. Então, nós não queremos sermos taxados de país desonesto, onde ninguém quer vir investir. As pessoas querem que venham investir, que vejam que vai existir, sim, uma segurança jurídica. A gente trabalha aqui com a lei de arbitragem, tentando que já existe uma lei federal também. Então, isso tudo para o todo, para ficar um ambiente de negócio mais confortável, favorável, de desenvolvimento do nosso Estado e de nosso país como um todo. Que legal. Gente, obrigada. Eu acho que é um prazer mesmo, assim, uma inspiração para mim escutá-las, ver mesmo mulheres fortes, mulheres olhando para a cultura, mas apostando na mudança, né? Olhando esses índices que são terríveis, como a Fátima falou, eu acho também terríveis, mas se a gente não tem essa coragem de olhar e propor mudanças, né? A gente não vai ver, não vai deixar algo melhor para os filhos. Eu acho que fala da Tereza, se resgata isso um pouco. A gente quer apostar que é possível, a gente vê grandeza no nosso país e a gente quer, da nossa forma, deixar, né, esse legado bem maior, né, um país melhor para as futuras gerações. E se for melhor para todos, é melhor para nós também. Então, a gente é parte desse todo. Lutar pelo todo, apostar na ética, é apostar na gente também. Então, eu queria muito agradecê-las, né, eu acho que talvez dar a vocês um minutinho só para uma fala mesmo de inspiração para quem nos escuta, para quem vai olhar para a ética e vai pensar, eu acho que vale a pena, né? Mesmo num país que ainda tem os índices não tão bons, qual é a contribuição, qual é o legado? Eu quero deixar a minha marca nessa direção, na direção da ética. Então, eu dar a vocês aí um minuto para que vocês falariam para estimular alguém nessa direção. E aí, Fátima? Eu acho que o que eu gostaria de fazer nossas considerações finais é nesse sentido. A gente hoje existe muito claro e até forte, vimos aí no 7 de setembro, né? Esse movimento de imensa de integridade, de patriotismo, de idealismo, né? E nós temos que abraçar para ser até mais rápido. Se a gente não estivesse vivendo esse momento, eu ainda tenho esperança, né, de viver num Brasil melhor. Mas eu acho que o momento é bastante oportuno, né? Então, vamos acelerar a nossa participação para que realmente não haja um retrocesso.
né? Eu acho que dá para a gente pegar esse barco aí, embarcar, e dentro das nossas 24 horas de trabalho, onde a gente pode, participando, inclusive, de ambientes que a gente até repudia, mas que se a gente que tem a concepção entende que aquilo está errado, e se a gente não participar desse ambiente e gritar e falar, vai ficar como para quem está ali, tudo está muito, muito, muito bem, né? Então, às vezes, até contra a vontade da gente, né? Pô, eu vou ter que fazer isso mesmo, ter que participar disso, ver isso, né? Brigar com a politicagem, com nível de discussão, isso tudo com muita sabedoria, discernimento, firmeza, que é onde a gente vai conseguir fazer as mudanças. Oh, Fátima, obrigada. Então, delimitar, né, que você falou, estou aqui nessa política partidária, mas com certeza entrando, de vez em quando vai lá, está na política profissional, mas você aparece na política partidária nesses ambientes, mas porque entende que o ganho vai ser muito grande. E aí, é aquilo que você já tinha dito sobre a nossa omissão, né? Não sermos omissos. O silêncio dos bons é um custo muito alto. E aí, Tereza, olhando aí nas suas considerações finais, o que você olha para frente, o que você estimula, o que você deixa de mensagem para quem nos assiste? Aí eu sou uma pessoa otimista por excelência, tenho sempre esperança. Eu tenho muita fé e esperança no nosso país, e eu quero as entidades sendo fortes. Nós trabalhamos agora com entidades fortes, com entidades mais corretas, com entidades confiáveis, e que a gente possa, sim, estar trabalhando junto com os políticos, trabalhando em parceria. E como nós estamos em um ano eleitoral, que, como vocês estão falando, a gente não pode ser omisso, nós não podemos ser omissos, a gente precisa escolher e ver o que aquele fez, o que aquele está fazendo, o que esse está mostrando que vai fazer. Então, a gente precisa tentar ver os políticos que são corretos, certos, para a gente tentar acertar. Porque eu acho que a gente, aos poucos, a gente vai limpando, vai organizando e vai fazendo. E a gente vai fazendo com que nossas entidades trabalhem em prol da sociedade, junto com políticos. E em algum momento nós teremos os políticos também certos e corretos, trabalhando por um país melhor. Nós não estamos dizendo que todos os políticos são ruins. Então, falando, generalizando empresários ou nada. Existem políticos bons, por isso a gente tem aqui numa eleição para escolhê-los, entendeu? Para escolher o deputado federal, o distrital, etc., e o governador. E espero que Deus nos abençoe nessa empreitada e tenho muita fé que vai dar tudo certo. Boa tarde a todos, muito obrigada. Que Deus abençoe o nosso país, que dê tudo certo. Meninas, em nome do Sinduscom, então eu estou voltando aqui para agradecer a presença. Que live bacana, temas assim, o debate muito rico, né? Então, com certeza outras pessoas vão poder assistir ainda. A gente vai divulgar novamente o link, né? Para as pessoas poderem assistir esse conteúdo riquíssimo. Então, agradeço a presença de todos em nome do Sinduscom por terem participado aqui. Mônica, obrigada pela mediação. Fátima e Tereza, muito obrigada por vocês participarem aqui com a gente. E aproveito para anunciar a nossa live da próxima semana, que é a Lei Geral de Proteção de Dados no Mercado Imobiliário. Então, às 16 horas aqui pelo YouTube também, teremos esse grande debate. Então, a gente espera vocês todos na semana que vem. E, mais uma vez, muito obrigada pela presença de vocês aqui hoje. Um prazer, obrigada a todas. Obrigada, muito obrigada, gente. Obrigada. Tchau, tchau. Obrigada também pelo convite, achei bastante interessante e valiosa. Muito descontraído, muito bom. Muito obrigada. Obrigada, Mônica. Obrigada, Fátima. Obrigada, Patrícia. Boa tarde. Boa tarde, gente.